Em paz, Senhor, amados irmãos, glória a Deus. Hoje nós estamos fazendo então o último tópico do tema Tribulação e Reino Vindouros, o Apocalipse de Isaías. Hoje nós estamos em Israel, no Reino, é o capítulo 27, a lição número 26. Então hoje nós vamos fazer a leitura aí no capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 3. Os irmãos podem estar abrindo aí. Amém? Isaías capítulo 27, versículo número 1, diz assim: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia haverá uma... Amém. Então aqui nós estamos vendo as coisas que vão acontecer na época do reino milenar, né, em que o povo de Deus, a igreja, estará com Cristo reinando sobre a terra, e haverá pessoas por lado de fora do muro, aos quais nós vemos aqui o que está passando enquanto um está ali e o outro está do lado de fora. Aqui também fala sobre o arrebatamento, né, sobre a trombeta que toca. E vamos lá, no versículo 1, pode passar aí, ele fala do dragão. O dragão, né? Ele comenta assim: assim castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão. Aí ele diz: serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então, dragão ou Leviatã, né? Alguém abre para mim aí em Jó, capítulo 3, versículo 8. Quem for abrir, usa o microfone para ler. Deixa eu abrir aqui também. Pode ler. Amaldiçoai naqueles em que amaldiçoa o dia em que são perfeitos, em suscitar e levantar. Leviatã. Então, ele fala que amaldiçoai aqueles que amaldiçoam, né? Os feiticeiros que, segundo se supunha, podiam tomar determinado dia o algorento, recitar o monstro marinho, Leviatã, o monstro marinho mitológico, capaz de devorar grandes quantidades de alimento. Então, aqui ele fala do dragão e do monstro marinho, né? Como Jó é uma época tão distante, é difícil saber até a data que foi escrito Jó, né? Alguns supunham, né, um ser mitológico, né? Algo que hoje já esteja extinto, não exista mais, né? Um animal marinho grande. Outros simplesmente falam dos animais que nós temos hoje em dia, né? Não dá para dar clareza ao certo quanto a isso. Só que também eu não sou muito daqueles que dá asas à imaginação e começa a pensar em um monte de coisa que não existe e não tem como provar que existiu. Então, de qualquer forma, aqui na Bíblia, no capítulo 27 de Isaías, ele se refere da seguinte forma, né? A serpente veloz, né, ou serpente sinuosa, ou voadora, né? É um símbolo dos inimigos de Deus, que serão julgados quando o Senhor voltar. Então, falando a respeito do inimigo de Deus, né? Falando a respeito do diabo que vai ser julgado, a respeito do povo que se opôs contra Deus para poder sempre atormentar o povo de Deus enquanto aqui na terra, né? Aí no versículo 2 ele fala: naquele dia, pode passar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a minha vinha deliciosa,
Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite ou de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera os espinheiros e aboros diante de mim, em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Então, o povo de Deus foi tão castigado, né, pelo próprio Deus por causa da desobediência. Agora Deus fala que Ele já não é mais contra o seu povo, né? Ele se refere como a vinha deliciosa, né? Agora eu mesmo a regarei a todo momento, de dia e de noite cuidarei dela. É o povo que estará na época do milênio, o povo foi salvo, né? É o povo separado por Deus, que Deus agora parte a cuidar pessoalmente todos os dias e, né, junto com o povo. Diferente de como é hoje, que nós cometemos pecados, cometemos desagrados a Deus, e dessa forma, né, a gente se afasta de Deus. Mas nessa época é um tempo perfeito, um tempo sem pecados, um tempo sem sofrimento, né? Não há motivo nem para desobedecer a Deus de forma alguma, porque essa carne já não existe mais, né? Então é um corpo glorificado, um corpo transformado, puro. Tem 2 versículos aí para ler lá em Isaías, capítulo 5, o 5 e o 6. Ô André, lê aí, pega o microfone aí, pode ler os 2 versículos. Então, do 2 ao 4 ali, a ira de Deus já não é mais dirigida contra a sua vinha, ou Israel. O povo agora é finalmente o trigo retirado do meio do joio. Pode ler. Agora, pois, vós fareis saber e fazer tirarei a sua sede para que eu sirva de pastor, e levarei as suas paredes para que sejam pisadas, e a tornarei deserta. Não será podado nem cavado, mas crescerão nelas sarjas e espinheiros, e as nuvens darei ordens que não derramem chuva sobre ela. Então ele fala ali do povo de Israel sendo levado cativo, o povo de Israel sendo humilhado pelos seus inimigos, né? E naquela época, né, nessa época de Isaías, ele ainda enfrentaria um cativeiro babilônico nessa época, né? Mas depois disso aqui, agora na época do milênio, ele já não tem mais a sua ira contra o povo de Deus, contra o seu próprio povo. Versículo, pode passar? Versículo 5, do 5 ao 7. Vamos abrir lá, vamos abrir todo mundo aí, ó. Apocalipse 20, do 1 até o 6. Aí vai passando o microfone conforme for lendo, tá? Então, a fase durante o milênio. Agora, vamos ver aqui do versículo 5 ao 6, vou estar lendo. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou matou assim aqueles a quem o mataram? Então aqui, as nações que quiserem ter paz durante a época do milênio, nós vamos ver o que vai estar acontecendo nessa época agora. Elas vão ter que ir até Deus para poder se redimir, adorar, levar presentes e ofertas a Deus nessa cidade que o povo de Deus estará, né? O povo de Deus estará nessa nova Jerusalém, e haverá pessoas do lado de fora do muro. Então essas pessoas, se quiserem ter paz, se quiserem ter chuva na terra, se quiserem ter bênçãos e não receber a praga, né, elas vão ter que ir adorar a Deus. Então pode estar lendo aí, nós vamos ver a época do milênio como vai ser. Eu vi descer do céu, um anjo em que tinha achado o abuso de ter muito grande cadeia na sua mão. E prendeu da antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por Deus. E lançou no abismo, e ali ele se
Agora esse pedacinho aí que nós acabamos de ler, então essa primeira parte do que nós vamos ler agora, está falando do que está acontecendo aqui. A gente tem que imaginar o seguinte: já se levantou o anticristo, Jesus já veio buscar a igreja, já o diabo estava solto na terra para poder seduzir as nações, tá? Então aconteceu tudo aquilo lá da época da tribulação, da grande tribulação, até aqui aconteceu, tá? O que aconteceu agora? Então veio o Senhor, guerreou na guerra do Armagedon, prendeu o inimigo e levou ele para ser preso. Como ele fala aqui, lançou no abismo e fechou, e pôs um selo sobre ele para que não enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Esse é o milênio que nós estamos falando. Então o diabo, nesse momento, ele está preso. É por isso que eu falei que as nações que estiverem do lado de fora, elas podem ir até Deus, adorar a Deus, porque o diabo não está solto na terra para poder seduzir as nações, para poder enganar as nações, para poder atormentar as pessoas. Então ele está preso, não é um período de paz, até mesmo para os que estão do lado de fora do mundo, se adorarem a Deus. Agora, o diabo está tentando as pessoas, mas não tanto. Não, ele não tem essa liberdade. Ele não tem liberdade para fazer o mal, como vai ter também a situação. Agora, por exemplo, o Espírito Santo está aqui, então ainda há que eu defendo. Mas quando a igreja for tirada, aí ele vai ter liberdade para seduzir as nações, para mentir, para enganar, Certo. para levantar um contra o outro. Tudo vai acontecer na época. Então, aí agora, pode continuar lendo aí, Dorvilho, a partir do versículo 4. Isaí, Apocalipse 24, pode ler. Tronos se assentaram, seus companheiros, olhos davam o poder de julgar, enviam as almas daqueles que foram pendurados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoram a Deus nem a sua imagem, e não receberam o sinal de suas testas, nem as suas mãos que vieram a reinarem com Cristo durante muitos anos. Mas os outros mortos não morreram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira expressão. Bem-aventurado os santos, que se têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por muito tempo. Então, aqui nós vemos a época do milênio. No comecinho ali ele já fala um negócio que gera um pouco de intriga no meio dos teólogos, né? Ele fala: vi também tronos e neles sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar, tá? Ok. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da sua palavra, e não adoraram a besta. Aí é onde que entra aquela questão, né? Nem o falso profeta, nem o inimigo, né? Aqui alguns acreditam que são os mártires que morreram na época da tribulação, que tiveram essa segunda chance de poder ir para o céu, né? Ir para diante de Deus na época da tribulação. Então não subiram com a igreja, mas sim foram para a segunda chamada, vamos falar assim, né? Morreram na época da tribulação, não adoraram a besta nem o falso profeta, né? E outros já vão além e falam que essas almas que são os santos da igreja, né, o povo de Deus. Aí entra aquela questão do mid-milenista, do pré-milenista, daqueles que vão passar pela grande tribulação ou não, né? E quem acredita de forma que a igreja não vai passar pela grande tribulação, então não vai estar aqui incluído nesses decapitados que vão ter que dar a vida por amor de Jesus. Dessa forma a igreja sobe na primeira. E quem é esses decapitados? São aqueles que eram um povo de Deus, conheciam a Deus, tá? Mas não subiram, ficaram na grande tribulação, porque muitos da igreja vão ficar, infelizmente, não tem certeza da salvação, não vive uma vida concernente a Deus, porque nessa época da grande tribulação não há o Espírito Santo de Deus para dar entendimento da palavra de Deus, não há o Espírito Santo para dar revelação das coisas de Deus, e também não adianta,
porque já está no período da grande tribulação, já aconteceu o que tinha que acontecer e já a igreja já subiu. Então, mas essas pessoas que provavelmente são esses decapitados aqui, né, que deram a vida por Cristo na época da tribulação, são pessoas que conheciam o Evangelho, são pessoas que conheciam a Deus, mas não subiram com a igreja. Então aqui nós vemos o período do milênio, que é um período de paz, né, para o povo que está dentro do muro, logicamente, e para mim, para aqueles que estão do lado de fora, porque o diabo está preso, e ele vai ser solto depois desses 1000 anos novamente, tá? Aí é o julgamento final das coisas, aí é onde que encerra, de fato, essa história aqui que nós pensamos da Bíblia. Pode passar? Versículo 8: com Shô e Shô, o exílio, o trataste, com forte sopro, o expulsaste no dia do vento oriental. Então, o propósito do cativeiro babilônico, falando a respeito do cativeiro babilônico, era disciplinar o povo de Deus, não acabar com o povo de Deus. Então Deus trouxe o povo para a Babilônia. Todos esses cativeiros que Deus enviou ao povo são coisas que poderiam ter sido evitadas. É aquele momento da nossa vida em que a gente foge do plano de predestinação de Deus, da obediência a Deus, e a gente tem que enfrentar consequências das nossas atitudes, né? Porque se a gente falar assim, mas Deus enviou o povo do cativeiro babilônico, já estava predeterminado que isso acontecesse. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que Deus traça um plano de linha para nós, né? De você viver uma vida em paz com Ele, em paz com os homens, em obediência a Ele, e você vai chegar até o seu destino. No entanto, no meio desse caminho, nós tomamos a liberdade de fazer as nossas escolhas e decisões, e dessa forma a gente sofre essas consequências, né? Então, ou seja, há uma atitude de intervenção humana no meio da nossa própria história, porque se fosse tudo dessa forma, conduzido por Deus, né, de tudo que a gente faz, a gente não cometeria pecados, nós não cometeríamos erros, né, nós não sofreríamos, não pagaríamos com essas coisas. Por quê? Porque Deus estaria no controle de tudo e nós seríamos como umas marionetes na mão de Deus. Nós não teríamos vontade própria. Se o homem não tivesse vontade própria, ele não cometeria pecado. Estava predestinado que seria destruído, né? Mudou a história. E por que esse povo foram para a Babilônia, foram presos para lugares, foram cativos? Os profetas avisaram, e eles não. Se seguisse o plano de Deus, não aconteceria. O profeta falou: vocês vão ser cativos, vocês vão ser levados, vai acontecer isso. E essa passagem também. Aí o povo não arrependeram. Aí veio para se perder. Exatamente. Mas se eles arrependessem, Deus mudava o plano. Mudaria, como mudou na vida do rei Ezequias. Não foi? Não estava predeterminado que ele morreria. No entanto, ele comoveu o coração de Deus e mudou. É que a gente tem que entender da seguinte forma: tentar entender a mente de Deus é uma coisa que você não vai conseguir. Para Deus, tudo já aconteceu. Para Ele, tudo, o tempo é a mesma coisa, passado, presente, futuro. Para Ele tudo já foi, já está acontecendo, já aconteceu. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Porque nossa mente humana não consegue entender esse tipo de coisa. É impossível para você querer entender a existência de Deus. É impossível você querer entender como que Deus fez todas essas coisas, né? Você olha para o céu, você vê inúmeras estrelas. Aí você pensa, que distância que dá essas estrelas de nós? O que tem em volta de cada uma dessas estrelas? Eu estava falando com a Bruna a respeito disso. É uma coisa tão incomensurável para nós, que nós vamos construir qualquer coisa. A gente consegue construir algo que a gente consegue colocar aqui na Terra ou no espaço de um tamanho limitado. Agora, as coisas grandiosas que Deus fez no universo, no mar, o próprio planeta Terra, são coisas que vão além da nossa capacidade humana, mesmo de fazer, ou de entender, de replicar, né? Então, para Deus tudo já aconteceu. Ele sabe
se nós vamos errar, se nós vamos deixar de errar. Ele sabe o dia que você vai morrer, Ele sabe o dia que você vai fazer isso ou aquilo, Ele sabe se você tem uma intenção no coração, se você vai aplicar isso, se você não vai fazer. Para Deus tudo já foi. Só que para nós temos que pensar que a cada dia nós tomamos uma decisão, e nós podemos tomar decisões melhores se nós obedecermos a Deus a cada dia mais. Se você for mais obediente, se você for mais debaixo das mãos de Deus, você vai ver que não importa o que você faça na sua vida, as escolhas que você tome, se Deus estiver na frente das suas escolhas, Ele vai te dar um bom direcionamento, Ele vai te dar um bom caminho. E às vezes a gente nem entende o porquê que acontece isso ou aquilo, mas lá na frente a gente vê Deus trabalhando a nosso favor, tá? E se você errar, se você cometer um erro, se você sair dos planos de Deus, você sendo uma pessoa temente a Deus e obediente, Ele vai colocar você de volta no caminho onde era para você andar. Então a gente tem que entender dessa forma a questão do livre-arbítrio, a questão da vontade soberana de Deus. Então, o cativeiro babilônico, como eu falei, era uma coisa que poderia ter sido evitada, porque eles tiveram que passar por aquilo para poder amadurecer, para poder crescer, para poder sofrer e ver quanto Deus é importante na vida deles, não abandonar Deus, né? Porque como que Deus vai abençoar um povo que abandona Ele toda hora? Então eles tiveram que passar por isso, e ficaram 70 anos nesse cativeiro, com grande sofrimento, que foi um dos piores cativeiros que eles tiveram, né? Fora o do Egito, que foi mais tempo, foi uma escravidão muito pior, né? Então, pode passar. Agora falando a respeito da Babilônia, nesse assunto. Pedras de cal. Versículo 9 diz assim: portanto, isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. Tá? Então, as pedras de cal, elas são um material frágil, né? A cal, ela tem uma certa rigidez, mas se ela umedece, ela já desfaz, ou se ela também, se ela for jogada no chão enquanto ela está em formato sólido, ela quebra facilmente, né? A cal, ela é uma pedra porosa, escura, né? Não é essa cal que a gente conhece da construção civil, aquela cal ali é uma cal hidratada. Então ela é uma cal que é trabalhada no processo, ela fica branca e ela fica em pó. Não é a mesma cal que nós falamos da pedra calcária. Então, o material frágil, friável e quebradiço. Israel abandonará completamente a sua idolatria. Então o que ele fala aqui, que os postes ídolos, os altares, né, os incensos, essas coisas ficarão em pedaços, porque Deus ia acabar com a idolatria do meio do povo dele, né? Eles iam também sair do cativeiro babilônico, de onde era aquela idolatria toda. Pode passar para o próximo aí? Vamos lá. Abre para mim Provérbios 32. Não, Provérbios 6, 32. E abre para mim Jeremias 5, 21. Cadê o microfone? Pega com ele aqui. Regressando. Versículo 10 e 11. Porque a cidade fortificada está solitária. Agora falando da Babilônia. A habitação desamparada e abandonada, como um deserto. Ali pastam bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez, que não compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Tá? Então, regressão. Ao que parece, refere-se à Babilônia, a cidade forte que agora está desamparada. Falando de Israel no retorno do cativeiro, então aqui ele está colocando a cena, o cenário do cativeiro babilônico, que Israel está regressando desse cativeiro babilônico, e que agora a cidade fortificada, a cidade forte, agora ela está desamparada, né? A cidade poderosa, né, de Babilônia. A Babilônia era um império fortíssimo nessa época, dominando tudo na região. Agora está quebrada e o Senhor tira o poderio do Babilônia. Então, de nenhum entendimento. Deixa eu falar antes aqui. Ele fala:
Quando os seus ramos se secam, são quebrados, então vêm as mulheres, lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Então, sobra quase nada da cidade, as árvores secas, né, a vegetação seca, tudo quebrado, é tudo destruído. Fala até a cena ali das mulheres colhendo, né, os restos dos ramos para poder fazer comida, né? E agora ele fala assim: este povo não é povo de entendimento. Por quê? De nenhum entendimento do ponto de vista correto de Deus. Então é um povo que desobedece a Deus totalmente, né? Aqui ele fala que o próprio Deus os formou, mas ele não se compadecerá deles, não perdoará o povo da Babilônia. Pode abrir lá em Provérbios, pode ler aí. Jeremias 5, 21. Ouvi agora, vós, povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, e tendes ouvido e não ouvem. Então, esse é o entendimento que ele se refere aqui. Pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que não ouvem a Deus, né? Que por mais que sejam repreendidos, corrigidos, não dão ouvidos à voz de Deus. Aqui um povo ímpio, um povo pagão, né? Que Deus colocou até essas pessoas no meio deles lá, e mesmo assim eles não mudaram, né? Você vê que Isaías estava lá, né? Outros profetas, o profeta Jeremias, e eles estavam no meio, e eles viam essas pessoas buscando a Deus, né? A história de Misael, Ananias e Azarias, né? Eles estavam lá, né? Eles viam o poder de Deus na vida daquelas pessoas, e mesmo dessa forma eles não mudavam a sua atitude para buscar a Deus. Versículo 12 e 13, pode passar? Aqui tem mais algum texto para abrir. A Bruna vai abrir lá em Gênesis 15, 18. O Toninho abre em Mateus 24, 31. O versículo 12 diz assim: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Pode ler em Gênesis aí. Naquele mesmo dia, Tem que ligar o microfone para cima. naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Então, o Adi Asharish, ribeiro, é uma palavra hebraica diferente daquela usada para o rio do Egito em Gênesis que ela leu aí, tá? Então, aqui ele se refere a um rio, e em Isaías que nós lemos aqui, não é a mesma palavra usada para rio. Apesar de ser o mesmo rio, Eufrates não é a mesma palavra. Então, aqui em Gênesis ele está falando o quê? As fronteiras da terra prometida são apresentadas pela primeira vez. Essa é a promessa ainda não cumprida, mas será quando Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar, ele vai restaurar ao povo de Israel tudo aquilo que ele prometeu de território, literalmente o território, tá? Que hoje eles não têm, que hoje é aquela brigaiada lá perto lá, e não é do povo de Israel de fato, né? Mas aqui será uma Israel celestial, será um povo completo, com a igreja, com o judeu que acredita em Jesus, né? Com o povo que tem Cristo. E aqui ele fala no finalzinho o seguinte: e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Literalmente, colhidos, tirados. Isso faz referência ao quê? Ao arrebatamento da igreja. Então, a trombeta. Isaías descreve a reunião futura do povo de Deus, lá em Mateus 24, 31. Pode ler? E ele enviará os seus anjos bons,
Jesus, né, em Mateus 24, falando a respeito das coisas que acontecerão para que aconteça o fim, né, vamos dizer assim, o começo do fim, né, que vai começar o arrebatamento da tribulação, ele mesmo fala isso, que Deus enviará os seus anjos e eles escolherão os escolhidos, né, de uma parte a outra do mundo, dos 4 ventos, irá buscar a igreja, os tementes a Deus, a Israel de Deus celestial, e aí é o arrebatamento da igreja. Então Isaías também fala sobre isso, né? No versículo 13 ele fala da trombeta, ó. Naquele dia se tocará grande trombeta, como ele fala ali, né? Grande clamor de trombeta, os anjos tocarão, né? Os quais andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no monte santo em Jerusalém. Isso aqui é simplesmente ele falando, não importa onde que o povo esteja, será arrebatado, né? Se a pessoa está dirigindo, se a pessoa está voando, se a pessoa está no mar, se a pessoa está lá no espaço sideral, se for um escolhido de Deus, ele vai ser levado. Ou seja, você não precisa estar num lugar esperando Jesus, né? Você não precisa estar ali, né, dobrado o joelho dentro da igreja. Não importa, se você for um salvo de Cristo, você vai ser arrebatado. E tanto é que ninguém espera por esse dia, né? É um detalhe também, ninguém vai estar esperando. Então estejamos prontos a todo momento. O arrebatamento se dará, e não importa onde estejam, os que forem salvos irão imediatamente. É como num abrir e fechar de olhos, tá? Pode passar aí, eu acho que agora terminou. Então, semana que vem, capítulo 28, vamos fazer ele inteiro, são 29 versículos, tá? Vai ser um pouquinho mais longo, mas a gente dá uma resumida boa aí. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos.